Em termos de estratégia, deu tudo certo para o Inter e tudo errado para o Flamengo. Mas por que isso aconteceu? O Inter, ele é 4-0 vezes melhor do que o Flamengo? É claro que não. O Inter não é melhor que o Flamengo tecnicamente, não vinha sendo melhor que o Flamengo taticamente, inclusive. Então por que o jogo terminou 4-0 para o Inter em pleno Maracanã? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, fazer uma análise dessa goleada em que o Inter passa o carro, passa o trator, desmonta o Flamengo, faz 4-0 no time do Renato em pleno Maracanã. Vamos pro vídeo. A única contrapartida que eu peço, na verdade a única não, são duas, mas são duas muito rápidas, tá? Clique aqui embaixo em inscrever-se, chegue junto, venha no canal, inscreva-se aqui no canal do Cristiano Oliveira. Inscrever-se é a primeira contrapartida e a segunda, que é mais fácil ainda, é deixar o like no vídeo. Deixa agora o like no vídeo e vamos falar sobre esse jogo 4-0 para o Inter em cima do Flamengo. O Renato desnorteado, dando pau na arbitragem, descendo a lenha no quarto árbitro, chorando uma barbaridade, o que em se tratando de Renato não chega a ser exatamente uma novidade. Mas vamos lá, para mim o jogo ele se resume a uma palavra assim que é absolutamente central: eficiência. O Inter foi um time eficiente. Você tá vendo aqui que o Inter finalizou 5 vezes contra o gol, acertou a casinha do Flamengo 5 vezes, fez 4 gols. Ah, mas o Diego Alves falhou. Bom, o Diego Alves só vai falhar se o Inter acertar a casinha. O Inter acertou. Do outro lado, o Flamengo, quando acertava, parava no Daniel, que viveu uma noite monstruosa. Mas mesmo com o Daniel vivendo essa noite monstruosa, o Flamengo não criou o suficiente para nem sequer reduzir esse marcador. Eficiência foi o nome do Inter na noite de domingo em pleno Maracanã. Mas foi só isso? Não, não foi. Eu tô colocando aqui do lado o desenho do Inter, o Inter que entrou em campo bastante alterado, entrou em campo a rigor com 4 volantes, mas 4 volantes em tese, porque o Patrick saía muito pela beirada, o Edenilson saía muito pela beirada, e esses dois caras do meio, o Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, um dos dois, volta e meia, também se desvencilhava, se desprendia para aproveitar espaços vazios que o Flamengo deixava o tempo inteiro abertos para o Inter aproveitar. O Inter foi um time retraído? Foi, mas ele não foi covarde. Pelo contrário, exatamente o oposto da covardia. O Inter foi um time ousado, o Inter foi um time atrevido, o Inter foi um time inteligente. O Inter foi um time que se fechou, que bloqueou os espaços. Não há outro jeito de se enfrentar o Flamengo aqui no futebol brasileiro, mas ele agrediu. Ele forçou o erro do adversário e ele aproveitou o erro do adversário com os pontas baixando de fora para dentro, com o Taison tendo liberdade para se movimentar. Taison que finalmente fez o seu gol, o primeiro gol desse seu retorno ao Beira-Rio, com o Yuri Alberto na frente sendo acionado. E sendo acionado do jeito que ele gosta de ser. Daqui a pouco tem um capítulo especial sobre Yuri aqui nesse vídeo, mas Yuri Alberto recebendo a bola de frente, com espaço para atacar. Esse é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um centroavante para jogar de costas, fazendo pivô. Nada disso, não é assim que ele sabe jogar. Yuri Alberto joga recebendo no espaço vazio, progredindo. Ele fez 3 gols, errou um gol cara a cara com o Diego Alves, até naquele lance que ele acaba batendo e atingindo o goleiro do Flamengo, e tem um outro lance que ele pifa e entrega uma bola para o Guerreiro, que o Guerreiro podia ter feito gol e acaba batendo para fora. Então foi um Inter que criou, foi um Inter que se defendeu, foi um Inter que fechou espaços, mas foi um Inter que agrediu também. Não foi um Inter que limitou-se a ficar parado lá atrás esperando o Flamengo. Flamengo que, afinal de contas, se é a avaliação do jogo, não podemos pular o adversário do Inter nessa noite. Flamengo que se desenhou dessa forma, mas foi um time absolutamente displicente. Foi um time que imaginou que venceria a partida a qualquer momento. E eu vou pegar alguns exemplos com o jogo ainda 0-0, antes do Inter ter aberto o placar. Um lance em que o Gabigol recebeu na pequena área, podia ter finalizado de primeira, mas não. Ele quis dominar, girar, dar um tapinha, dar outro. E vou dar outro exemplo, vocês vão lembrar,
Um lance ainda 0-0 em que o Bruno Mendes vai sair driblando, perde a bola dentro da área para o Arrascaeta e o Arrascaeta, ao invés de finalizar, de queimar o Daniel e fazer o gol, ele prefere dar um tapinha para o lado, prefere dar o tapa para sair o golaço. Um Flamengo displicente e muito espaçado. Um Flamengo bagunçado. Um Flamengo que lembrou os times do Grêmio do Renato na reta final do Renato pelo Grêmio. Um time em que os setores não se comunicam, o meio-campo do Flamengo não falou com a defesa e vice-versa. O William Arão tentou fazer a ligação de defesa para meio e não conseguiu. Do meio para o ataque, menos ainda, o meio-campo progrediu, a defesa ficou sozinha lá atrás. Gente, esse era um erro que o Renato cometia no Grêmio frequentemente. Era na parte final do Renato no Grêmio, barbado enfrentar o Grêmio, porque você sabia que no aperto o meio-campo ia progredir, certo? Vamos pegar 3 setores aqui, ó, tentar fazer na câmera aqui mesmo. A defesa aqui atrás, o meio-campo aqui e o ataque aqui, certo? Vou tentar me fazer entender. Quando o time do Renato precisa ir para cima, ele pega o meio-campo que tá aqui, joga para cá, o ataque que tá aqui continua aqui. Só que esse meio-campo, que originalmente ficava aqui e veio para cá, ele deixa um espaço vazio gigantesco aqui e a defesa sempre isolada lá atrás. Resultado? A defesa sempre no mano a mano. Quer um exemplo perfeito do que aconteceu em Flamengo 0, Inter 4? O gol em que o Felipe Luiz é obrigado a dividir com o Taison, perde, e o Taison, muito mais rápido do que qualquer defensor do Flamengo, ele só não entrou com bola e tudo porque ele não quis. Chegou perto da área, finalizou rasteiro no canto do Diego Alves para fazer o gol, que naquele momento seria o 4º do Internacional no jogo. O 4º ou o 3º? Terceiro, na verdade. O 4º seria do Yuri, arrancando pela direita. Gente, foi um passeio do Inter em termos de execução, um passeio do Inter em termos de ideias, um passeio do Inter em termos de eficiência. Essa é a palavra. Eficiência, para mim, é a palavra-chave. E aí a gente entra nesse cara aqui, ó. Yuri Alberto, que há pouco eu mencionei. Ele recebeu a bola, ou recebia as bolas ao longo do jogo, de frente. O melhor Yuri Alberto não é o Yuri da ponta direita ou da ponta esquerda, como várias vezes ele foi queimado pelo técnico anterior, Miguel Ángel Ramírez. Não é a Yuri Alberto para jogar no pivô. O melhor Yuri Alberto é aquele que tem o espaço para dar aquela arrancada e a finalização. Esse é Yuri Alberto. Ele não é um cara tão alto, ele não é tão bom naquela primeira bola. Veja aqui embaixo o número de jogo aéreo do Yuri Alberto. Ele tem uma vitória em jogo aéreo a partida inteira. Não é um cara bom para isso, embora ele tá obrigado a ser forçado assim volta e meia. Mas ele é o cara que naquele movimento por trás, naquele giro de 180 graus para sair por trás do zagueiro, ele é, eu não vou dizer imbatível, mas ele é quase insuperável no futebol brasileiro, tá? O nível que ele tem é um nível muito bom aqui no Brasil para fazer esse tipo de jogada, ainda mais contra uma zaga. E aí a zaga, paciência, o Renato escala esses dois porque ele quer, né? Ainda mais contra uma zaga composta por Gustavo Henrique, absurdamente lento, e Léo Pereira. E Yuri Alberto sobrou fazendo esse tipo de jogada, fez 3 gols e foi disparado o melhor jogador em campo. É óbvio que o Inter teve vários outros destaques, o Daniel, goleiro, o Saravia voltou a jogar bem. Gente, o Taison, o Inter todo foi bem, Paulo Vitor foi bem, mas Yuri Alberto, evidentemente, foi o grande destaque do Internacional. O que é que eu vi do Flamengo? Eu vi um Flamengo em clima de gandaia, tá? Eu vi um Flamengo que teve seus jogadores preservados no meio da semana, não precisaram viajar a Natal, boa parte dos seus titulares, juntamente do Renato, né? Ficaram treinando no Rio de Janeiro, focados no jogo, e eu vi um clima de gandaia, quando nem o técnico viaja, mesmo que a ida tivesse sido 6-0 como foi. Gente, isso gera inegavelmente um clima de gandaia. Eu senti o Flamengo nesse clima, eu senti o Flamengo nesse salto alto, eu senti o Flamengo nessa displicência, um time que achou que venceria um momento que bem entendesse. Gente, o Flamengo menosprezou o Inter. Para mim, a verdade nua e crua é essa. O Flamengo menosprezou o Internacional. Ele achou que fosse vencer o jogo naturalmente, a qualquer momento, achou que as coisas encaixariam ao natural.
E não é assim que se faz futebol. Não é assim. Eu vi sim um Flamengo na gandaia, eu vi um Flamengo menosprezando o Inter, um Flamengo com vários erros táticos de formatação, certo? E uma palavra para mim é chave para a diferença desse 4-0. A seriedade. A seriedade com que o Flamengo encarou o jogo foi uma, aqui embaixo, quase 0, e a seriedade com que o Inter encarou o jogo foi outra, lá em cima, quase 10. É possível encarar o jogo com seriedade e perder. Até é. Se o Flamengo jogasse também com o mesmo nível de seriedade, com o mesmo nível de preparação e concentração que o Inter, talvez ele fizesse algo diferente. Mas aí o azar é do Flamengo, não é do Internacional. O Inter foi sério, o Inter foi eficiente, o Inter foi muito bem treinado, muito bem preparado para esse jogo e o 4-0 é um bom retrato dessa diferença. Não técnica, porque tecnicamente não há dúvida que o Flamengo é mais time, mas foi a diferença da seriedade e da eficiência. Com esses dois pilares, com esses dois alicerces, o Inter tocou 4-0 no Flamengo em pleno Maracanã. E deu um importantíssimo passo para sair daquela zona complicada da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Se vocês chegaram até a parte final do vídeo, imagino que tenham gostado, e se vocês gostaram, 2 pedidos. O primeiro, like no vídeo, aqui embaixo, like, joinha. E o segundo pedido, inscrevam-se no canal e cheguem juntos no canal Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Valeu, pessoal!